Washington Rodrigues, o Apolinho fez história no rádio e marcou gerações de ouvintes, principalmente no Rio de Janeiro. Apesar da fervorosa paixão pelo Flamengo, conseguiu transitar como poucos pelas torcidas dos rivais. A relação com o futebol, inclusive, começou ainda nos tempos de goleiro de futsal e chegou à beira do gramado no clube de coração. O jornalista morreu ontem 15 aos 87 anos. Ele estava em meio a um tratamento de câncer. Começo na rádio Washington Carlos Nunes Rodrigues. Nasceu em 1 de setembro de 1936 e era um carioca do Engenho Novo. A juventude dividia o tempo entre a função de bancário e a de goleiro de futsal no já extinto Raio de Sol, time de Vila Isabel. Foi durante um período fora das quadras, para a recuperação de uma lesão, que recebeu o convite da Rádio Guanabara para uma espécie de consultoria ensinando as regras do esporte. Com essa aproximação, foi chamado a fazer parte do programa Beck Parado em 1962. Surge o Apolinho, o jornalista se tornou Apolinho na Rádio Globo. À época, a rádio havia comprado um microfone sem fio que era utilizado pelos astronautas da missão Apollo 11. Lá vai o Washington Rodrigues com seu Apolinho, dizia Odir Amaral. O Apolinho rapidamente pegou entre os arquibaldos e geraldinos, expressões cunhadas por ele e que mostravam o jeito descontraído e cativante que levava aos ouvintes. Técnico do Flamengo, radialista se tornou técnico do Flamengo, Clube do Coração, em 1995, ano do centenário do rubro-negro, e comandou a equipe que tinha Sávio, Comário e Edmundo no ataque. Apolinho lembrou como foi o convite em papo com o OL em 2015. Estava jantando com o Vanderlei Luxemburgo, afiliado de Apolinho e ex-técnico do time naquele ano, e o Kleber Leite, presidente, me convidou para encontrá-lo em um restaurante. Imaginei que queria conselhos sobre o momento do time e fui preparado para sugerir a contratação do Tele Santana. Ninguém queria pegar o Flamengo. Papo varou a madrugada, até que por volta das 3h30 havia um prato virado na mesa e sem uso. Kleber me disse que tinha um nome e pediu para que virasse o prato. Quando vi que era o meu, tomei um susto e perguntei se ele estava brincando. Pensei rápido e aceitei. Washington Rodrigues fez algo diferente no banco de reservas. Pediu um aparelho de TV para acompanhar a partida. A vida inteira eu vi o futebol de cima. É uma coisa, onde ficam os treinadores, não se tem a noção do conjunto. Eu, ao menos, não conseguia enxergar. Então tive essa ideia, explicou, em entrevista ao Museu da Pelada. A passagem foi modesta em termos de resultados. Foram 26 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Este período foi vice-campeão da Supercopa Libertadores. Ele ainda teve uma passagem como diretor técnico do Rubro Negro, em 1998. Show do Apolinho, o Apolinho deixou o cargo de diretor do Flamengo para trabalhar na Tupi, emissora onde esteve até os últimos dias. Foi lá que esteve à frente do Show do Apolinho, programa que ia ao ar de segunda a sexta, das 17h às 19h. Quando entrei na Tupi, em 2009, existia um mantra: se for bem no Show do Apolinho, terá sucesso daqui em diante. Com 3 meses, ainda estagiando, me escalaram para um treino do time B do Flamengo, na Gávea, enquanto os titulares estavam fora do Rio para um jogo da Copa do Brasil. Aquela terça, as pernas tremiam sob a responsabilidade de cumprir a tarefa, mesmo que fosse por 1 minuto e meio no ar. Tarefa concluída e dali em diante foram outras entradas, conta o repórter Renan Moura, hoje na Rádio Globo. Todo repórter que teve a honra de falar no Show do Apolinho precisa marcar isso na carreira. Era um cara caprichoso, detalhista, bem-humorado, criativo, teimoso como tinha que ser. Nos dois sentidos. Cobrava quando tinha de cobrar, mas nunca teve vergonha de elogiar quando tinha de elogiar. Isso fez dele um cara diferente. Cobrir o Flamengo no Show do Apolinho era a maior responsabilidade que alguém poderia no Rio de Janeiro. Foi um dos maiores rubro-negros de todos os tempos e, certamente, deixa uma lacuna no rádio que dificilmente vai ser preenchida. Acredito até que a forma de fazer rádio daqui pra frente vai mudar, já que temos um parâmetro que não está mais em vida, ressalta Marcos Coelho. A rádio daqui, Bordões Apolinho foi autor de diversos bordões que ultrapassaram a barreira do rádio e do futebol. Chocolate para se referir a uma vitória com fato elástico foi uma deles. Passou de diversos outros com uma briga de